De acordo com os Shastras, a mente é considerada Dravya, ou uma substância, e é distinta de Atma, a alma. Além disso, ela é apenas um dos 8 principais elementos materiais. Portanto, você não é a mente. Ela é Antakarana, o que em sânscrito significa instrumento interno. Não se identifique com ela, use-a como uma ferramenta para o seu benefício. Segundo os Vedas, a mente possui 5 componentes. Manas é a mente inferior, que coleta as impressões dos sentidos. O motor mental muda a todo momento e obtém informações ouvindo, vendo, comendo, bebendo, tocando e sentindo pela pele, cheirando, enfim, percebendo o mundo. Buddhi é a inteligência, a capacidade de raciocínio, o elemento que discrimina as impressões das sensações e desenvolve as faculdades humanas, incluindo a intuição. Ahankara é o ego, ou a consciência do eu, o órgão interno que dá início a todos os processos mentais. É o motivador do pensamento e aquele que cria a noção de que você é um único e separado de tudo que existe. Chitta é a consciência todo penetrante, o banco de memória que constitui a fundação sobre a qual a mente opera. Água, gelo e vapor são diferentes em forma, mas têm como base o mesmo elemento químico. Similarmente, a consciência pura é a base de todas as manifestações da mente. O Shri Upanishad, um dos livros mais importantes para os estudiosos dos Vedas, refere-se à natureza da consciência da seguinte forma: ela se move e ao mesmo tempo não se move. Está longe e está perto, está dentro e está fora. A mente individual é apenas um instrumento da consciência. A capacidade que o possibilita de ir além da mente é a consciência. Você pode vasculhar dentro do cérebro e não vai encontrar a mente. Ela é um instrumento de percepção. Não se pode calcular a extensão da mente. Chitta não é um instrumento passivo, pois todas as novas impressões que entram na mente criam instintos e urgências primitivas, que geram diversos estados emocionais. E há ainda Atma, a alma, a força viva, a centelha divina, que mesmo sendo a partícula mais importante e poderosa, permanece submissa aos caprichos da mente, da inteligência, do ego e da consciência. A mente não tem matéria física, é uma forma totalmente sutil, que opera no alto nível de energia e vibração. Precisa ser nutrida, assim como o corpo. Nesse sentido, é que os Vedas identificam na natureza 3 modos ou estados com os quais a mente pode se conectar. Quanto mais absorvida pelo mundo físico, quanto mais insensível e menos atenta às suas funções mais refinadas, mais ela entra no estado de dormência, chamada nos textos védicos de tamas. Se, a partir disso, maior consciência e atenção são desenvolvidos, a mente começa a oscilar, passando a um estado dinâmico e criativo, chamado rajas. Quando, por fim, ela se torna completamente focada, atenta ao próximo prana e às vibrações sutis, e atinge um estágio de conexão com as energias universais, a mente entra no estado de bondade e a beatude, chamado sattva. Quando o sentimento de autoconhecimento surge na mente, ela pode estar completamente atenta e vibrar em diversas sintonias, escutando, sentindo, amando e assim por diante. Mas é importante lembrar que energias tamásicas, rágicas e sáttvicas coexistem em toda a parte, e você recebe o tipo de energia com que se permite sintonizar. O bom e o ruim são reflexos diretos de seu campo de visão e percepção. Por isso, cuide sempre da qualidade de seus pensamentos. Nós estamos falando bastante sobre o aspecto mental, porque na verdade é o que mais interessa pra gente, é a gente entender como que funciona a nossa mente. Agora, nas escrituras tem uma coisa que ele comenta que é interessante, que a consciência ela fica em diferentes vibrações. Dependendo do assunto que você se envolve, né, do ambiente em que você está, né, de acordo com as pessoas, de acordo com o que você faz, com o que você come, a sua vibração, né, ela está mais para baixo, mais para cima, mais para o meio, não? Então é uma coisa que depende, não, dos seus próprios hábitos para você estar numa frequência mais alta, numa frequência mais baixa.
nós estamos falando de uma frequência baixa, uma média e uma alta, mas nas escrituras ele fala que existem dois tipos, não, de frequências que são bastante nítidas, não? Ele não fala em três, ele fala só em duas. Só que tem uma coisa que ele comenta, mesmo uma pessoa que esteja em conhecimento, além disso, ela tem 7 níveis de conhecimento. Quer dizer que ela pode estar num nível de consciência, mas ela está no primeiro nível de uma pessoa que tem algum tipo de consciência. E existem 7 níveis também de ignorância, né? Quer dizer que a pessoa pode estar numa ignorância, mas ela também pode estar numa ignorância muito profunda também. O que nós percebemos, não? Eu tenho certeza que vocês também vão poder confirmar isso, mas é comum que você vá conversar com pessoas que antes você era bastante relacionado porque estava numa mesma frequência, mas hoje em dia é muito difícil para você aturar aquelas mesmas pessoas que antes elas eram agradáveis para você, percebe? Ou seja, a frequência ela muda de uma forma tal que é uma coisa que realmente não tem mais compatibilidade nenhuma. Para você ver, então, o que está mudando aqui? O que está mudando é a frequência e a mente. Ela está subindo, né? Ela está querendo ir para um nível mais alto do conhecimento, porque afinal de contas ele disse que existem vários níveis de conhecimento, enquanto que a pessoa está numa vibração ainda mais para baixo, não? Então você não se compatibiliza. Vamos dizer assim, mas essa pessoa é uma pessoa muito conhecida, muito amiga, então aí você volta para os seus hábitos anteriores para você entrar na mesma frequência que você anteriormente tinha. Só que ocorre um fenômeno interessante também, porque a sua mente sente isso. No outro dia dá um sentimento meio que de arrependimento, né? Meio que de frustração, dá um certo vazio, justamente porque você voltou para os seus hábitos antigos. O que nós aprendemos aqui, né, no nosso curso? Justamente como lidar com a nossa mente. A Carla comentou uma coisa interessante de que os sentidos, né, ou seja, ele chama isso de Gyanendriyas, os mecanismos de conhecimento são os nossos sentidos. Então, através dos nossos sentidos é que nós nos conectamos com o mundo externo. E toda vez que você se conecta com o mundo externo, que você olha para alguma coisa, que você toca em alguma coisa, você tem uma percepção, né? Então você tem uma sensação, você tem uma emoção relacionada com aquela sensação que você teve. E assim você vai armazenando as coisas. Mas o que eu fico pensando é o seguinte: as pessoas elas são impulsivas, né? E elas são comandadas totalmente pelas suas próprias emoções, pelos seus desejos. Assim vai levando a vida, não? Vai levando a vida e ela vai sendo condicionada, não? Vai sendo reprogramada e vai reagindo, não? Às suas próprias emoções. E ela não sabe o que ela está sentindo. E a vida vai passando, não? E não aconteceu nada na consciência dela, né? Ou seja, na verdade aconteceu de ela ficar pior do que ela quando ela chegou. Então é uma coisa realmente que é preciso fazer algum esforço para sair, né, desse estado de consciência que na verdade ele está dizendo que está dormindo, né? Porque até aí ele diz que existem 3 estados de consciência, né? Um estado em que a pessoa está dormindo, né? Tá inconsciente, uma pessoa que ela está alerta, né? Mas na verdade ela não está ainda no estado de consciência, né? E tem estados que ela diz que a pessoa entra no estado ilusório, né? A pessoa ela está acordada, mas na verdade ela está inconsciente. Então nós temos que ver em qual estado, né, de consciência que a gente está. Tem gente que está numa situação muito difícil, sabe que tem que sair daquela situação, mas ele não faz nada para que isso aconteça, né? Porque ele não tem como sair dali, ou seja, por ele não entender, né, o que a mente dele está fazendo, ele vai ficar ali o resto da existência dele naquele trabalho, naquela situação, não tolerando, e vai passar o tempo, né? Não vai acontecer nada.